Agora que a gente falou um pouco sobre trens de engrenagem, vamos fazer um exemplo. Nesse exemplo, o que é que ele diz? Que eu tenho uma caixa de engrenagens que eu quero um aumento de velocidade de 30 para 1, com minimização do tamanho da caixa. Especifique o número de dentes das engrenagens, sabendo que para um ângulo de pressão de 20 graus, o número mínimo de dentes para evitar interferência é de 16. A gente não vai entrar em detalhe nessa questão de interferência, mas eu já comentei com vocês o que é. Então vamos lá. Eu quero projetar uma caixa de engrenagens para um aumento de velocidade de 30 para 1. E além disso, eu quero que essa caixa seja o mais compacta possível. E isso eu já disse a vocês sobre essa questão de compacidade, né? Quanto mais próximo forem as reduções, mais compacto será aí minha caixa. Beleza? Além disso, sabendo que o ângulo de pressão é de 20 graus, o número mínimo de dentes que eu vou ter é 16. Então não posso ter nesse exemplo aqui nenhuma engrenagem com menos de 16 dentes. Seria de 16 para cima. Deixa eu botar uma imagem aqui que ilustra mais ou menos o que a gente está tentando fazer. Pronto. Ó, eu tenho aqui o meu eixo de entrada e essa engrenagem vou chamar de N2. Deixa eu colocar uma letra mais fina para ficar mais fácil. N2. Depois eu venho para essa N3. Depois para essa N4. E depois para N5. Beleza? Eu tenho o eixo de entrada aqui. Eu tenho dois estágios de redução e o eixo de saída. Porque eu estou, digamos, projetando essa caixa para dois estágios de redução. É justamente por causa dessa questão do 30 para 1, né? Como eu falei com vocês anteriormente, uma redução de 10 para 1, até 10 para 1 eu consigo fazer com um par de engrenagem só, né? Com dois estágios. Mas mais do que isso, com dois eixos, na verdade um estágio de redução, de transmissão. Mais do que isso, eu precisaria de dois. Não necessariamente precisaria, mas eu obteria um resultado mais compacto com dois estágios de transmissão, dois estágios de engrenagens. Beleza? Então vamos começar escrevendo isso. Então eu tenho uma relação. Opa. Uma relação de 30 para 1. E como está entre 10 para 1, que me daria um estágio de redução, né? E 100 para 1. Beleza? Nessa faixa aqui eu tenho dois estágios. Se eu fosse mais de 100, entre 100 e 1000, aí eu resolveria com três estágios. Dois estágios de transmissão. Minha tendência é dizer dois estágios de redução, só que aqui, como a gente está tratando de um problema de aumento de velocidade, aí eu fico meio cortado nas palavras. Então, beleza. Eu sei também que o meu
número mínimo de dentes, vai ser 16. Então, como é que eu faço essa caixa de engrenagens ser o mais compacta possível, atingindo aí esse aumento de velocidade de 30 para 1? De início, a gente não quer um aumento, não precisa ser exato, beleza? A gente vai trabalhar no caso exato em seguida. Esse exemplo tem no livro, ele bota assim 30 para 1 com a margem de mais ou menos 1%. Então vamos lá. Minha engrenagem aqui, N2, N3, N4, N5. E para eu ter o resultado mais compacto possível, eu obtenho quando eu tenho o mesmo valor de estágios. Então a mesma relação de N2 para N3 e N4 para N5. Beleza? E como eu quero o mais compacto possível, eu vou escolher essa minha N3 para ser 16. A gente vai começar aí com isso. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma restrição sobre qual seria a minha engrenagem com o menor número de dentes entre N3 e N5, é claro, né, que são as menores engrenagens. Então eu posso escolher tanto N3 como 16, como N5 como 16. No final das contas, vão terminar que eles vão ter o mesmo valor, se eu quiser o mais compacto possível e as reduções iguais, né? Então, N3 igual a 16, logo, para reduções iguais, qual é o meu valor ideal dessa redução? O valor ideal seria uma redução de raiz de 30 que é igual a 5,48 aproximadamente, né? Para 1 por estágio. Então, se eu estou mirando nesse raiz de 30, eu obtenho o meu N2 como sendo igual a raiz de 30 vezes o N3. E assim, quando eu fizer N2 sobre N3, eu vou obter raiz de 30 como minha relação de transmissão entre esse par de engrenagens. Logo, o meu N2 aqui vai ser 16 raiz de 30, que é 87,64. Só que é claro, eu não posso ter um número de dentes que seja fracionado assim, né? Então, eu vou aproximar para o inteiro mais próximo, que seria 88. Beleza?
Eu vou fazer a mesma coisa para as outras duas engrenagens. Meu N5 eu estipulo como 16. E o meu N4 como 88. No final, qual é a minha relação total? Eu vou obter um E que vai ser igual a N2 sobre N3 vezes N4 sobre N5. Isso vai ser 88 sobre 16 vezes o mesmo 88 sobre 16. Aí isso dá 30,25, que é um valor bem próximo de 30, né? Então, um valor razoável. E até está dentro dessa margem de 1% que o livro tinha especificado no exemplo dele. Tem uma observação, né? O que acontece se essa margem não ficar adequada? Se eu obtesse, por exemplo, 31 e 31, um aumento de velocidade de 31 não fosse bom para minha aplicação. Eu quero que seja perto de 30 e bem perto mesmo. Aí o que eu poderia fazer era, no lugar de começar com N3 igual a 16, eu aumentaria para 17. E aí eu testaria tudo com o N3 igual a 17, né? É claro que eu ia fazer aqui 17 vezes raiz de 30, ia obter outra coisa. E aqui que eu ia botar 17 e essa outra coisa, né? E aí eu ia checar esse valor de trem, essa relação de transmissão total. Se desse próximo, se desse suficiente, eu parava aí. Se não, eu ia aumentar de 17 para 18. Ia refazer tudo até eu ter um valor que se adequa à minha aplicação. Vamos lá. Então deixa eu escrever essa observação aqui. Se desejar um valor mais preciso, aumente o tamanho do pinhão de 1 e tente novamente. Repita até encontrar, né, um valor adequado. O valor adequado. Pronto. Deixa eu só ajeitar aqui esse texto.
subir mais tudo aqui. Vai ficar nesse espacinho. Pronto. Então, feito isso, a gente resolve essa questão, né? Deixa eu também aproveitar para realçar isso aqui. Isso aqui. Rapaz, essa parte de cálculo. Vou ver se eu fico deixando desse roxo. Lilás, sei lá. Tinha esquecido. Vamos lá. Vamos continuar, vamos incrementar esse exemplo. Então eu vou botar aqui. Subir mais um pouquinho. Exemplo 2. E eu vou querer nesse exemplo 2 isso. Eu vou querer uma relação de exatamente 30:1. Beleza? Nesse caso que eu quero uma relação de exatamente 30:1, é bom que eu use relações dos pares, né? Cada redução ou cada aumento como sendo um número inteiro, né? Então, a ideia é fazer o que? Fatorar esse 30. Quando eu fatorar, eu encontro, por exemplo, no meu caso que são dois estágios, dois números inteiros que sejam o mais próximo possíveis um do outro e que o produto deles dê 30, é claro. Então, acho que vocês conseguem imaginar dois números que satisfaçam essa equação para 30, né? E é 6 e 5. Beleza? Então vamos lá. Nesse caso eu vou escrever isso aqui em forma de observação. Usar reduções. Lembrando que esse exemplo aqui não é uma redução, né? Então seria usar multiplicações de velocidade de valor inteiro. Assim eu consigo satisfazer essa questão aí do exatamente. Pronto. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar 5 e 6, né? Na verdade, 6, depois 5. Aí fica bem simples. O que eu vou fazer é usar o N3 como sendo 16. E aí, o meu N2 vai ser igual a 16 vezes 6, que é 96. Eu vou usar o N5 também como 16. E aí, o meu
N4 vai ser 16 vezes 5, que é igual a 80. O meu valor de trem em relação à transmissão total vai ser 96 dividido por 16 vezes 80 dividido por 16, que aqui vai ser igual a 30. Beleza? Simples assim.